O Chevrolet Bolt você já viu algumas vezes aqui no canal comigo, Jorge Augusto, mas dessa vez eu vou fazer um teste mais compreensivo no que diz respeito à autonomia e consumo. Só que eu vou mudar um pouco as coisas. Eu vou pegar esse carro e vou fazer uma viagem que vai de São Paulo até o litoral na cidade de Santos e depois eu vou voltar. Por que isso? Como a gente já sabe, veículo 100% elétrico, o consumo muda e muda bastante em função do terreno, mais ainda do que o motor a combustão. E é exatamente isso que a gente quer entender, como é que funciona o consumo nessas situações e também a autonomia do veículo. Relembrando um ponto muito importante, o Chevrolet Bolt tem uma bateria com 66 kWh de capacidade. Segundo a Chevrolet, são 66 kW utilizáveis. E se a gente considerar uma condição moderada de uso do carro, ele faz alguma coisa aí na casa de 16 kWh para cada 100 km. O que isso quer dizer? Que com uma carga de bateria, esse carro consegue efetivamente fazer um pouco mais que 400 km de autonomia. Porém, isso varia e varia bastante de acordo com o consumo do carro. Só para vocês terem uma ideia, o consumo histórico dessa unidade aqui, que foi utilizada de uma forma um pouquinho mais intensa, está aí na casa de 18 kWh para cada 100 km. Desde que o carro existe até agora, esse é o consumo médio dessa unidade. E aí, a autonomia fica um pouquinho abaixo dos 400 km, mas isso tudo muda de acordo com o terreno. Então agora é hora de descer a serra e ver como é que o carro chega lá no litoral. Lembrando, né, que essa é a melhor condição possível de uso de um carro 100% elétrico, porque descendo a serra, além dele usar muito pouca energia, ele ainda consegue recuperar energia. Bom pessoal, o carro acabou de ser carregado, inclusive a gente consegue ver aqui no painel detalhes, né? Então temos a bateria cheia, aqui em detalhes a gente consegue ver, ó, a pequena movimentação que eu fiz aqui no carro, ele já indicou 58% de condução e 43% de climatização, mas isso aí vai mudar à medida que a gente for dirigindo o modelo. E aqui vocês estão vendo que praticamente todas as informações estão zeradas, né? Quando a gente vem aqui no painel do carro, a gente tem aí 0, indicação de pressão dos pneus, tempo de viagem, sistemas de assistência à condução, e aqui nós temos o marcador de consumo também zerado, ele pega a média histórica. Pois bem, nós vamos sair aqui de São Paulo agora e vamos ver como o carro vai se comportar descendo a serra. Aqui a gente já consegue ver duas coisas no painel. Do lado direito, a gente tem aquela indicação de 1 kW, que é exatamente o que o ar-condicionado está consumindo do carro. Então o ar-condicionado, ele vai pendurado na bateria de alta capacidade e nesse momento ele está consumindo 1 kW. Mas aquilo pode mudar de acordo com a temperatura. Então, se você usar o ar mais forte, ele pode subir ali para 2 kW ou até mesmo 3 kW. E do lado esquerdo a gente consegue ver a autonomia do carro, mas olha só, ele indica máxima autonomia de 500 km, se a condução for muito eficiente, se a condução for mediana, 424, e se a condução for bastante abrupta ou assim muito agressiva, ele vai fazer 347 km, mas ele vai indicando ali de acordo com como eu estou dirigindo. Bom, agora a gente começou a pegar aqui a Imigrantes para acessar a parte de serra, né? Só andamos dentro da cidade. Já rodamos 24,5 km e o carro até esse momento gastou apenas 3,7 kWh, a gente vê isso pela tela da central multimídia. Mas ainda não estamos na parte de serra, ainda temos uma parte de planalto, vamos ver o quanto que ele vai consumir lá e depois para começar a serra. Agora, pegando um trânsito considerável aqui no começo da Imigrantes, e essa é uma situação onde o carro elétrico consegue muito melhor do que o carro a combustão. Até agora, rodamos aqui pelo computador de bordo exatamente, vou acessar aqui, dá uma olhadinha no número, 45,7 km e usou apenas 6,7 kWh para cada 100 km. Nessa média aqui que ele está fazendo 14 kW para cada 100, a gente tem aproximadamente 7 km para cada kW. E a gente tem aqui nesse momento uma participação de apenas 11% do sistema de climatização. Os outros 89% foi o processo para movimentar o carro. Uma coisa muito legal aqui no Chevrolet Bolt é o controle de cruzeiro adaptativo, né? Então desde que você programe ele aqui na velocidade, o carro vai acelerar e frear automaticamente num trânsito como esse. Se o carro da frente ficar parado muito tempo, o carro inclusive avisa
quando o veículo anda com um sinal sonoro, você só dá um toquinho no acelerador para ele reestabelecer aí o anda e para, né? Mas se você pisar no freio, o sistema cancela. Aí você tem que reestabelecer pelo botão do volante. Hora da gente pegar aqui a serra, a última parada antes da serra, e olha só. Pela tela da central multimídia, a gente vê aqui que nesse ponto o terreno ainda não favoreceu. Ali a técnica de condução um pouquinho, parte de configuração desfavoreceu um pouco, mas a temperatura externa estava boa. Agora começa a parte onde nós vamos descer a serra. Então, até agora foram 7,2 kW utilizados, a gente consegue ver ali no painel que gastou um pouquinho. 12% foi climatização, 88% condução. Vamos ver o que acontece agora descendo efetivamente a serra, ainda que tenhamos trânsito. Praticamente terminamos de descer aqui a Imigrantes. E olha só, olha a projeção de autonomia do carro. 547 km, olha a média de consumo, 9,9 kWh para cada 100 km, dá 10 km para cada kW. Claro, o carro regenerou muita energia, né? Quando a gente vem aqui nos detalhes, os quilowatts usados foram de apenas 7,2 kW usados. A gente teve aqui 84% em condução, 16% ali em climatização. Mas a hora que a gente vê em impacto, olha que legal, técnica de condução cresceu muito a barra, né? Mais 24 km, terreno, a gente desceu a serra, mais 5, e a temperatura externa também favoreceu. Apenas as configurações que não favoreceram tanto porque o ar-condicionado está ligado. Mas o que a gente viu é que o carro ficou muito eficiente na descida. Agora a gente vai começar a pegar aqui a parte de baixo do litoral, o consumo vai aumentar um pouquinho mais, vamos ver como é que fica o resultado lá no final. E eu já cheguei aqui no meu destino no litoral. Vamos ver o resultado final que a gente tem aqui em tudo. Pois bem, eu rodei 93,5 km e olha que média sensacional. 10,4 kWh para cada 100 km. A melhor média desde que eu peguei esse carro aqui. Bom, a gente consegue ver aqui no computador de bordo, tudo em ordem, mas vamos ver na central multimídia, porque aqui a gente tem informações mais detalhadas, né? Pessoal, eu não usei nem 20% da bateria. Vamos ver os detalhes aqui agora. Olha só, para fazer a viagem, 10 kW usados, né? Porque o carro regenerou na descida. A gente teve aí 85% de condução do carro e o consumo de ar-condicionado foi alto, né? 15% de consumo de ar-condicionado. Quando a gente vê aqui o gráfico de relatório geral, a gente vê que a técnica foi muito boa, né? Porque a gente desceu serra, então ali a gente vê mais 31 km, o terreno favoreceu, mais 5,2, configurações um pouquinho ruim, porque o ar-condicionado estava ligado, e a temperatura externa também ajudou. Quando a gente vem aqui no gráfico de histórico, você vê que tem ali mudanças, né, para cima ou para baixo. Mas de toda forma, o que a gente tem aqui é uma eficiência muito grande, né, porque menos de 20% da bateria, com o carro projetando agora 399 km de autonomia. Mas agora é a volta, né, e aí as coisas vão mudar bastante e a gente vai conferir tudo isso. Hora de voltar para São Paulo, pessoal. Central multimídia só reseta quando o carro carrega, mas aqui no painel do carro eu consigo reinicializar a marcação. A gente sabe que esse carro, em média, gasta aí em torno de 16 kWh para cada 100 km, né? Na vinda para cá, a gente ficou aí com uma média de 10 kWh. Agora, na subida de serra, as coisas devem ser diferentes. Então, vamos ver a marcação puramente de estrada no painel do carro e vamos ver a totalização na tela da central multimídia quando a gente chegar em São Paulo. Comecei a subir a Imigrantes agora. Quando a gente olha ali no marcador do carro, à esquerda, né, você vê que já tem impacto no terreno, né? Já tem a indicação ali amarela, de menor autonomia. E até mesmo na indicação de consumo do próprio painel, 17,4 kWh para cada 100 km. Isso porque eu comecei a subir a serra. Bom, vamos ver o quanto vai impactar. Lembrando que eu estou um pouquinho acima de 1/4. Então, no final da serra, vou fazer nova medição. Pessoal, acabei de subir a serra. Olha só. Só o trechinho de serra da Imigrantes, o carro chegou a consumir quase 30 kWh para cada 100 km. Ele quase dobrou o consumo na subida da serra. Evidentemente que agora, olhando aqui pelo Waze, eu ainda tenho aproximadamente 46 km de viagem, né? Mais 48 minutos de viagem, e agora não tem mais a questão da serra. Então aquele número de consumo deve cair. Mas como a gente vê, na hora da subida da serra, o carro consome muito mais. A parte boa é que o
desempenho do veículo é como se a gente estivesse no plano, então ele não perde rendimento como um modelo a combustão, ele mantém aquele bom desempenho, você programa a velocidade e ele fica direitinho na velocidade, mas o consumo energético aumenta e aumenta muito. Chegando aqui no destino em São Paulo, vamos ver o resultado. Primeiro no painel do carro, olha só, 21,5 kWh para cada 100 km, lembrando, apenas o trecho de subida da serra que a gente conseguiu essa medição aqui, e é uma medição relativamente alta, né? Mas ainda assim, a ida e a volta para o litoral, eu tenho mais que metade da bateria ainda, né? Uma autonomia de 229 km. Mas vamos dar uma olhada como é que ficou aqui o resultado na central multimídia. Então a gente consegue ver aqui a bateria com um pouquinho mais da metade. Quando a gente vai em detalhes, olha só, todo o trecho a gente fez aqui 28,6 kWh usado, então um pouquinho mais que metade da bateria. E olha que interessante, né? A climatização no trecho total representou apenas 9% do consumo do carro, 91% foi o deslocamento do carro. Curiosamente, a média histórica do carro, olha só, a média desse trecho foi muito parecida com a histórica, de 15,9 kWh para cada 100 km, que é a média normal do carro. E quando a gente vem aqui no gráfico dos impactos, ele está muito parecido com o que acontece normalmente, né? A técnica de condução ali foi favorável, o terreno teve um impacto pequeno, lembrando que isso aqui é o acumulado da descida mais a subida, a parte de configurações ficou ali dentro do normal, e quando a gente olha o histórico de consumo, você vê que aqui tem um pedacinho da serra onde o carro consumiu bastante, né? Chegando ali quase a 32 kWh para cada 100 km, mas depois ele estabilizou e reduziu. Então, moral da história, o que a gente viu aqui? Que o que você ganha na descida, praticamente você perde na subida, mas acaba perdendo um pouquinho mais, né? O carro ficou com uma média um pouquinho acima do que é o normal dele, mas perfeitamente possível fazer uma viagem de ida e volta para o litoral com uma carga só desse carro aqui, ainda dava para fazer mais uma, né? Um pouquinho acima da metade da bateria. Perceberam como o consumo varia e varia bastante no veículo 100% elétrico? Mas a parte legal é que quando você desce e sobe a serra, a média acaba batendo com a histórica do carro, né? Pois bem, pessoal, carro 100% elétrico, então varia muito o consumo dele de acordo com o estilo de condução do motorista e também com o terreno. Bom, no período que eu fiquei com esse carro, a média foi sempre muito perto ali dos 16 kWh para cada 100 km. Mas olha, esse carro tem uma coisa muito legal, que ele mede o histórico de consumo na vida do carro. Isso é uma coisa que normalmente você não vê em veículos 100% elétricos. Então você entra na central multimídia, tá lá o histórico do carro. E o histórico desse carro aqui fica na casa aí de 18 kWh para cada 100 km. Considerando essa média histórica, a autonomia do carro fica aí na casa dos 360 km, que é um uso um pouquinho mais exagerado. Se a gente considerar o meu uso de 16 kWh para cada 100 km, passa de 400 km. O que eu quero dizer com tudo isso? Que se você precisa viajar com um veículo 100% elétrico, aí eu não tenho dúvida nenhuma. O Chevrolet Bolt é um dos melhores do mercado brasileiro por conta da excelente autonomia que ele tem, proporcional a um consumo relativamente baixo. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.